Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de Química Inorgânica do Enem 2020 digital. Vamos então para a leitura do enunciado dessa questão. Reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um replantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo que se encontra básico. As substâncias presentes nos produtos disponíveis são CH3CONA, NH4Cl, NaBr, NaOH e KCl. A substância a ser adicionada ao solo para neutralizá-lo é... Então, o solo está de caráter básico. Logo, para você realizar a neutralização desse caráter básico, você precisa adicionar uma substância que tenha o caráter ácido para neutralizar essa base. Substâncias que tenham o caráter ácido podem ser ácidos de fato ou sais de caráter ácido, né? E aí a gente tem aqui 5 substâncias e temos que determinar o caráter básico ou ácido dessas 5 substâncias. A que for um sal de caráter ácido ou ácido pode ser usada para remediar um solo que está com excesso de meio básico. Então vamos lá. A gente tem aqui um CH3CONA, que é um sal orgânico. A gente tem o NH4Cl, que também é um sal, no caso inorgânico. A gente tem o NaBr, sal também inorgânico. O NaOH, um hidróxido. E o KCl, também outro sal inorgânico. O primeiro que a gente pode descartar aqui é o NaOH. O NaOH é uma base, né? Em meio aquoso, ele vai aumentar e muito a quantidade de OH- no meio, né? Então, o NaOH vai, na verdade, aumentar o caráter básico do meio, que é o que a gente não quer fazer. A gente quer alguma coisa que tenha caráter ácido. Em relação aos sais, para a gente determinar o caráter ácido, básico ou neutro de um sal, a gente precisa encontrar quem são os ácidos e as bases que formaram esse sal. Então, por exemplo, o KCl é um sal e ele foi formado por uma base que contém esse cátion, que no caso é o hidróxido de potássio, né, KOH, e por um ácido que tem esse ânion, cloro, então é o HCl. O KOH é uma base forte. O HCl é um ácido forte. Se você tem uma base forte e um ácido forte formando esse sal tem o caráter neutro. E se ele tem um caráter neutro, ele não consegue neutralizar um meio básico. Ele precisa ter caráter ácido. Então esse cara também não pode ser. NaBr é o mesmo caso. NaBr é formado por NaOH, que é uma base forte, e HBr, que é um ácido forte também. Se você tem duas coisas, um ácido e uma base forte, esse cara também vai ser neutro e ele não consegue neutralizar uma base. Então a gente tem aqui essas duas opções agora, NH4Cl e o CH3COONA. Para o NH4Cl, a gente tem o hidróxido de amônio, NH4OH, e o ácido HCl, né, que o ânion do sal é o ânion do ácido. O hidróxido de amônio é uma base fraca, média, o que for. E o HCl é um ácido forte. Se você tem um ácido forte e uma base fraca, esse sal é de caráter ácido. Se ele tem um caráter ácido, então esse sal pode ser utilizado para neutralizar uma base, um meio básico, por exemplo. Em água, ele vai aumentar mais a concentração de H+, do que a de OH-. Então, serve para neutralizar um meio que está com excesso de OH-. E o primeiro cara ali, ele foi formado, né? O cátion aqui no caso é o Na+, então a base que o formou é o NaOH, que é uma base forte. E o ácido que o formou é o CH3COOH, que é um ácido carboxílico orgânico. E ácidos carboxílicos orgânicos são mais fracos do que ácidos inorgânicos, como HCl, por exemplo. Então esse cara é fraco. Esse sal aqui tem caráter básico. E caráter básico não resolve para neutralizar uma base. Então,
O que a gente tem que usar aqui é o NH4Cl, alternativa B, porque esse é um sal de caráter ácido que pode ser usado para neutralizar um meio que está básico. Tranquilo? Então, nesse tipo de questão, que é bem comum no Enem, inclusive, você tem que sempre procurar nas alternativas quem tem o caráter que você quer. Nesse caso, a gente estava procurando caráter ácido, que pode ser um ácido ou um sal de caráter ácido. Normalmente, quando é se tratando de fazer remediação de um ambiente, de um lago, de um curso hídrico, de uma floresta, o que for, normalmente você usa sais de caráter ácido, porque se você usar literalmente um ácido, ainda mais se esse ácido for forte, isso pode causar outros problemas. Então, normalmente isso está num sal de caráter ácido ou num sal de caráter básico, se for o contrário. E aí, é importante que você saiba fazer isso daqui, analisar o caráter ácido ou básico de sais e de outras substâncias também, né? Então, aí uma questão de química inorgânica do Enem 2020 digital, e é assim que se faz essa questão.